Deus me amou, me escolheu. Sim, em Jesus, me conheceu, me deu seu Espírito, me fez desfrutar Jesus. Não sei como expressar um tão grande amor por Deus. Aqui eu sim vou viver. Só Deus a mim vai satisfazer. Amém. Semana passada eu falei que queria falar sobre a natureza da tentação. E eu dividi em 3 partes e conseguimos falar sobre 2 partes. Eu vou tentar fazer um resumo do que vimos para falar o 3º ponto, não é? E nós vimos como há uma tentação pecaminosa e uma tentação não pecaminosa, e vimos como Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15, ele tira o capuz dos nossos corações e nos deixa ver quão terrível é a condição do coração do homem e como é o poder imenso de Deus ao tratar disso naqueles que ele chama, e o processo pelo qual o pecado se forma no homem vem do seu interior, né? Vem das fontes da vida do homem. De tal maneira que Tiago diz que ninguém diga quando ele é tentado: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém, mas cada pessoa é tentada quando é atraída e seduzida pelo seu próprio desejo. Então o desejo, quando concebido, dá origem ao pecado, e o pecado, ou seja, atos pecaminosos, e quando ele se desenvolve plenamente, traz a morte. Eu já disse aqui em outras vezes que nós vivemos na era do homem psicológico. O homem psicológico é ser feliz, não é? E ele é totalmente diferente do homem que Deus chamou, porque o homem que Deus chamou quer ser santo, e é nisso que ele vai encontrar o seu deleite e felicidade. Mas não é assim que o homem psicológico encontra felicidade. Ele não quer se sentir mal, ele não tem em Deus a fonte da alegria, do prazer e do deleite, mas ele não quer se sentir mal. Então as pessoas têm muitos problemas e muitas perguntas e muitos dilemas na alma, e a resposta é óbvia para qualquer homem que está na escuridão: não é Cristo. Ou seja, a luz não é a resposta. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Então, quando as pessoas fazem perguntas ao Evangelho, à palavra de Deus, tudo que as pessoas têm para dizer hoje, elas pensam: como eu posso falar algo para essas pessoas não se sentir mal? Porque, infelizmente, quem prega, e grande parte dos cristãos, também não passam de homens psicológicos. E tudo que eles querem é que as pessoas não se sintam mal. Então, como eu posso falar sobre essa situação ou esse problema de tal maneira que essa pessoa não se sinta pior, não se sinta mal? Como eu posso fazer essa pessoa não sentir culpa? Como eu posso fazer essa pessoa não ficar triste pela pessoa que se perdeu? E com isso, as respostas não são mais bíblicas, elas são psicológicas, porque o homem psicológico só precisa de respostas da psicologia secular para tentar amenizar. E nós colocamos um problema específico ao falarmos sobre tentação, porque isso abrangeria todas as coisas de uma maneira mais profunda, que é uma questão que surgiu no meio evangélico, dizendo que a atração sexual por alguém do mesmo sexo não é pecado,
contanto que a pessoa se abstenha da prática, ou seja, ela seja celibatária, e que aquilo era meramente uma tentação, portanto era neutro moralmente, e não era pecado, e nós tratamos disso. Para isso eu lembro que eu li a definição da Associação de Psicologia Americana sobre o que é orientação sexual, algo que não flui da palavra de Deus. Nós vimos sobre isso, gastamos bastante tempo, e a definição é assim, da Associação Americana de Psicologia: orientação sexual se refere a um padrão duradouro, contínuo, de atrações emocionais, românticas ou sexuais de homens e mulheres. A orientação sexual também se refere ao senso de identidade de uma pessoa com base nessas atrações, levando à participação em uma comunidade de pessoas semelhantes, que têm as mesmas atrações e desejos, que compartilham essas mesmas atrações. Então nós vimos, resumindo o que nós vimos no primeiro e segundo ponto, é como Agostinho ensinou ao proclamar a verdade bíblica, que o desejo do pecado é pecado, que o desejo por algo pecaminoso é pecaminoso, ou seja, o desejo por algo que seja um pecado sexual é pecado, ou qualquer pecado. O próprio desejo é pecaminoso. E como a visão dele difere, nós vimos totalmente da visão católica romana. Agostinho notoriamente argumentou contra o erro do pelagianismo em favor de uma doutrina profunda do pecado original. E grande parte da igreja hoje, a igreja católica, e grande parte da igreja evangélica, é óbvio, segue Pelágio, que dizia que o homem não houve a depravação total, e que o homem é pecador por escolha e não por natureza. Então Agostinho argumentou que todo ser humano que já nasceu, exceto um, Cristo, herda tanto a culpa quanto a natureza pecaminosa de Adão. E essa natureza pecaminosa consiste não apenas em atos pecaminosos, porque é a natureza, é a fonte da onde flui todos os pecados, é aquilo que Tiago estava dizendo. Mas Agostinho diz, então, não só os atos pecaminosos, mas também os desejos e as inclinações pecaminosas, que ficaram conhecidos então como concupiscência. São todos os desejos que estão em desacordo com o coração de Deus. Então, num sermão de Agostinho, pregado em 419, depois de Cristo, em Romanos 7, de 15 a 25, Agostinho diz assim: o desejo ou concupiscência não é você ver, e isso é um ponto fundamental para nós sabermos, acima de tudo, esse desejo não é algum tipo de natureza externa, de natureza alienígena, estranha a nós, é a nossa corrupção, é o nosso vício, é o nosso coração, é a corrupção das fontes da nossa vida, é o nosso pecado, é o pecado que habita em nós, é o pecado em nossos corações, que é a fonte de todos os atos pecaminosos. Ele não está separado de nós e existirá, e não existirá em outro lugar, mas não está mais controlando as nossas vidas, porque não somos mais escravos dele, e um dia será totalmente tirado de nós na glorificação. Então ele desenvolve plenamente isso, como nós vimos, gastamos bastante tempo, não é? E ele diz assim: nós temos que chamar esses desejos ou atrações, enfim, de pecado, uma vez que ele que dá origem a todo o pecado. E ele, quando tem a supremacia, produz pecado, e a culpa prevalece em cada um desses desejos.
Então, Agostinho entende que desejo é o principal componente pré-comportamental do nosso pecado. É o que Tiago estava dizendo, que nós somos atraídos e enredados pelo nosso próprio desejo. É isso que Agostinho está chamando de pecado. Ou seja, o homem é culpado porque ele é pecador por natureza. Então, aquilo que brota da sua natureza é o que gera os pecados externos, mas é o pecado dentro. O pecado é a concupiscência. Você vê que a tradição católica ela reflete a visão de que a concupiscência não é em si pecado e que só os atos conscientes da vontade são pecado. Porque, óbvio, ela segue Pelágio, que dizia que o homem não caiu em Adão, não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Ele peca apenas quando comete atos voluntários. E como nós vimos, é a negação de tudo que a Bíblia diz. Mas, pelo menos essa foi sempre a coisa que a Igreja Católica defendeu mesmo na época da Reforma. O assustador nos nossos dias é que não só cristãos, mas até cristãos ditos reformados, defendem a ideia de que isso não seja pecado, contrariando toda a Bíblia, toda a cosmovisão reformada que flui da Bíblia. Então, a tradição reformada difere totalmente do catolicismo romano, porque difere totalmente da visão do mundo e do ser humano que Pelágio tinha. Então, tem essa visão que nós podemos dizer agostiniana, de que tanto o desejo maligno quanto os atos malignos são totalmente pecaminosos. Aquilo que Paulo chama de desejos maus. Não é? Então, a expressão clássica disso vem por exemplo, de Calvino, nas Institutas. Ele diz assim: sustentamos que sempre há pecado nos desejos pecaminosos e nos santos, até que sejam libertados da sua estrutura mortal, porque o desejo ou concupiscência reside no homem e está em desacordo com a retidão. E aí Calvino diz assim: o próprio Agostinho não se abstém de usar o nome pecado, como quando ele diz, abre aspas, Calvino para Agostinho: Paulo dá o nome de pecado àquela concupiscência da nossa carne, da qual todos os pecados surgem. Isso, em relação aos santos, perde o domínio neste mundo, ou seja, ele não é mais escravo disso, mas será destruído só no céu. Fecha aspas, Calvino continua. Nessas palavras, ele admite e ensina, conforme a Bíblia, que os crentes, na medida em que são possíveis desses desejos carnais, são também responsáveis pelo pecado desses desejos. Então, a diferença final, não é, entre o que a Bíblia diz e o que Pelágio ensinou sobre a natureza do homem é tão díspare que é assustador. Não só o que a Igreja Católica fez, não é, mas o que hoje até cristãos reformados querem fazer, porque nós queremos que as pessoas se sintam bem, e o pecado, como eu disse, mais cultuado da nossa geração é o homossexualismo de todas as formas. Então, tenta se encontrar o mais próximo possível, que isso pode ser experimentado sem que alguém sinta-se mal com isso. Então, é dito para a pessoa: você pode ter desejos, atrações para alguém do mesmo sexo, contanto que você não pratique. É óbvio que isso é pecado aqui. Você vê Agostinho, Calvino discutindo isso ao mostrar a palavra de Deus, não sobre esse pecado, mas sobre qualquer pecado. Quando Tiago está falando sobre todo pecado, todo desejo por qualquer coisa que Deus proibiu é pecado. E não importa, de forma nenhuma, se isso é uma ação deliberada, porque se o homem não é pecador por natureza, só o que ele faz deliberadamente, como ato voluntário, seria pecado. Mas como o homem é pecador por natureza, aquilo que é natural nele é pecaminoso. Então, como nós vimos, o homem ama as trevas. Ele não tomou uma decisão um dia de amar as trevas, mas isso é pecado.
Isso é natural. É porque as pessoas dizem assim, olha, essas atrações que eu tenho, eu não decidi ter elas aparecem, elas surgem. Ou então, ela tem um padrão contínuo, de tal maneira que virou uma orientação sexual. E desde que eu sou muito criança, eu lembro de ter essas coisas. Como se o fato de algo estar naturalmente no homem caído não fosse pecado. Então, a gente viu como, por exemplo, Charles Hodge, que é um dos maiores teólogos, não é? Diretor do seminário de Princeton, em 1851 a 1878, falando exatamente contra isso, na sua dogmática, essa visão pelagiana que separa e diz que o homem não é responsável pelos seus desejos pecaminosos ou pelas suas atrações pecaminosas, por aquilo que é chamado concupiscência. Fala claramente, ou como a Bíblia fala o tempo todo de todas aquelas coisas. Quantas vezes na vida surgem pensamentos, sentimentos, ou você fala uma coisa que até você mesmo pensa, não acredito que eu falei isso, então foi tão natural, foi uma resposta mas é tão pecaminoso. O fato de algo surgir do coração do homem, sem ele ter pensado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, simplesmente assim, a mente do homem é inimizade contra Deus. Então, ele nunca decidiu isso, ele é inimigo de Deus, mas ele é culpado por causa disso. Como a gente viu, o homem ama as trevas, mas Jesus diz, essa é a condenação, é que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Mas isso não é uma decisão voluntária, o homem não decidiu um dia, a partir de hoje eu vou amar as trevas. Ele nasceu nas trevas, porque ele herdou a culpa de Adão e herdou a natureza de Adão caída, e foi isso que nós vimos nesse primeiro ponto. A mente humana e todos os seus processos mentais são inimizade contra Deus, e ele é responsável não só moralmente pelos seus atos, mas como por todos os desejos pecaminosos do seu coração, ou seja, por desejar qualquer coisa que está em desacordo com a glória de Deus e a santidade de Deus. Então a gente leu Charles Hodge dizendo assim, atribuímos caráter moral a princípios que precedem toda a ação voluntária e que são totalmente independentes do poder da vontade. Nós nos responsabilizamos não apenas pelos atos deliberados da vontade, isto é, por atos de autodeterminação deliberada, que suponha tanto o conhecimento quanto a vontade, mas também nos responsabilizamos moralmente pelos atos emocionais e impulsivos que precedem toda deliberação, e não apenas para tais atos impulsivos, mas também para os princípios e disposições ou estados imanentes da mente pelos quais seus atos impulsivos ou deliberados são determinados. Quando o homem é convencido do pecado pelo Espírito Santo, todos que foram chamados e regenerados foram, não é tanto por atos específicos, ou seja, quando foram chamados e durante a sua vida, não é tanto por atos específicos de transgressão que sua consciência o condena, quanto pelos estados permanentes da sua mente, seu egoísmo, sua verbosidade e maldade, sua ingratidão, sua incredulidade e dureza de coração, sua falta de afetos corretos por Deus, de amor a Deus, de zelo por Cristo e de benevolência. Estes são atos, eles não são estados mentais sobre o controle da vontade e ainda no julgamento da consciência, que não podemos silenciar ou perverter. Eles constituem nosso caráter e são apenas motivo para a nossa condenação. Foi aquilo que Agostinho estava dizendo no seu sermão em 419. Ele estava dizendo que isso que origina o pecado não é algo alienígena a nós, é o nosso próprio coração. Portanto, é óbvio, faz parte da nossa natureza e nós somos moralmente responsáveis e por isso somos condenados. Então, Hodge não deixa essa explicação assim nua e ele continua dizendo, a negação, portanto, de que disposições ou princípios distintos dos atos possam ter um caráter moral subverte algumas das doutrinas mais claramente reveladas nas Escrituras Sagradas. É o que Pelágio fez, é o que a Igreja Católica fez,
E o que, infelizmente, hoje até pregadores ditos reformados fazem, ao dizer que negam que disposições, princípios e desejos do homem, contanto que não tenham sido deliberados por ele, não são pecados, ou são moralmente neutros, ou se não se tornarem atos específicos. E a doutrina principal que Rod, Calvino e Agostinho estão dizendo que está sendo negada aqui é a doutrina que Pelágio negou, não é? Que é o pecado original. Então ele continua assim: todas as igrejas cristãs recebem as doutrinas do pecado original e da regeneração em uma forma que envolve não apenas o princípio de que disposições distinguidas de atos podem ter um caráter moral, mas também que tal caráter lhes pertence, sejam elas inatas, adquiridas ou infundidas. É, portanto, muito irracional assumir que o homem pode ser responsável apenas por atos voluntários, ou por seus efeitos subjetivos, quando nossa própria consciência, o julgamento universal dos homens, a palavra de Deus claramente e a igreja afirmam tão distintamente o contrário. Então, o ponto-chave de Rhodes e da Bíblia é que nós somos pecadores por natureza e por escolha. E você falar que uma coisa é pecado só quando é por escolha é negar quase que a grande parte do pecado da humanidade. É o pecado, o fato do homem ser pecador por natureza, que simplesmente quando ele fala assim: isso aqui é muito natural em mim, gostar disso, não gostar daquilo, não amar Deus, ser ingrato para com Deus, não é uma ação, não é uma decisão deliberada da mente, simplesmente é a minha natureza. Então, no nível mais fundamental, na verdade, nossa natureza é que produz nossas escolhas. Quando as escolhas são feitas ou viram atos no mundo, elas são pecados porque elas fluíram do pecado. Então dizer que algo flui das nossas naturezas sem deliberação não muda nada. Dizer: olha, eu tenho desejos e atrações que eu não decidi ter, isso não muda nada. É como você dizer: olha, amar as trevas é algo que eu nunca decidi amar. Isso não mudou nada. A condenação é essa, que você ama as trevas. Você é pecador por atos e você é pecador por natureza. E você está condenado por causa disso. É por isso que o homem está condenado. Sentimentos, desejos, atrações pecaminosos em nós estão fluindo da nossa natureza, não estão fluindo de outro lugar. Portanto, nós somos responsáveis, somos culpados, somos moralmente julgados e condenados pela lei. E é lógico, Pelágio discordaria disso. O assustador não é que Pelágio discorde disso, já que ele é o grande herege exatamente porque discordava disso. E é óbvio que não é assustador que a Igreja Católica faça isso, porque ela é sempre pelagiana. Estranho é mesmo pessoas que se dizem reformadas irem e falarem o oposto só para entrarem numa certa sincronia com a cultura à nossa volta. Isso produz uma compreensão superficial do pecado e da condição humana. E faz o homem ter paz quando não há paz. Dizer para alguém: os seus desejos pecaminosos, contanto que você não os pratique, não são pecado, é dizer para esse homem: está tudo em paz, quando nada está em paz com ele. Não é? Quando você devia estar falando sobre verdadeiro arrependimento. Então, a teologia pelagiana, ela diz que o estado permanente do homem é moralmente neutro, mas a Bíblia diz: não, o estado permanente do homem é de trevas, é de morte espiritual, não é neutro. Então, Pelágio diz que é neutro e só as ações são pecado. E porque, segundo essa heresia, há uma inexistência da depravação total no homem. Mas a teologia bíblica, e como nós vimos Agostinho, com mais tempo na semana passada, e Calvino, e toda a Bíblia, é que nosso estado, o estado do homem, é permanentemente pecado, não é? De inimizade contra Deus, sem a ação da graça de Deus. E as ações deliberadas são pecaminosas, tanto quanto as disposições, desejos, atrações. E, na verdade, essa é a fonte mais profunda de pecado. Nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo. E a teologia reformada, então, proclamando os reformadores, Agostinho, Paulo, não é de que nós nos arrependemos do que somos, do que sentimos, do que intencionamos,
do que fazemos, de qualquer coisa em nós que evidencia algo que vá contra a glória de Deus, contra a verdade de Deus. De tal maneira que alguém, como Agostinho disse, Calvino reproduziu nas Institutas, nunca um filho de Deus permanentemente está sobre essas situações. Por quê? Porque nós não estamos mais escravizados por esses princípios. Porque nós estamos debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas ele ainda está em nós. E cada pecado em nós flui da mesma coisa. Mas não tem mais escravidão, não tem mais domínio sobre nós. E um dia será totalmente tirado de nós na glorificação. E a segunda coisa que nós vimos, e nós gastamos bastante tempo com essa primeira parte, foi o que porque na verdade tudo isso flui profundamente da palavra de Deus, e nós olhamos então para a perspectiva de Cristo, não é? Porque muitas pessoas acham que o desejo é cobiça ou pecaminoso quando ele é forte, ou seja, dependendo da intensidade, não é? que ele tenha, ou se está envolvido uma ação deliberada, ou seja, uma escolha deliberada em direção àquilo. E nós vimos Jesus, Agostinho só moldou essa discussão na época dele, mas a exposição dele é totalmente daquilo que a Bíblia diz. E nós falamos sobre epitúmio e epitúmia, que isso é decisivo, não é? O verbo e o substantivo para desejo na Bíblia. E nós vimos como Jesus usa isso no Sermão do Monte, em Mateus 5, 25 e 28. Ele diz: você ouviu o que foi dito, você não deve cometer adultério, mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então algumas pessoas olham para esse texto e dizem: está vendo? Ele falou cobiçar. Há uma cláusula de propósito aqui. Olhou com o propósito, deliberadamente. E eles acham que isso, então, o desejo não intencional não seria adultério, mas o desejo intencional. Mas nós vimos que essa conclusão é falsa, porque o que Jesus está fazendo, como nós vimos, é simplesmente ligando o 7º mandamento, não cometerás adultério, com o 10º mandamento, não cobiçarás. Ele só está fazendo as pessoas fazerem o link que talvez as pessoas não fizessem. A lei mosaica, por causa disso, tinha um sacrifício para pecados não intencionais. Por quê? Porque eles geram a mesma culpa e botam o homem debaixo da mesma condenação. Então, a versão de Mateus 5, 27, em grego, na Septuaginta, é exatamente a reprodução de Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18, que é simplesmente a proibição do 7º mandamento sobre o adultério. E ele está falando sobre o componente pré-comportamental, está falando sobre aquilo que Tiago falou, não é? O desejo te atrai e te leva, mas que desejo? O teu desejo. Isso levantava a questão que nós olhamos, que tipo de desejo é moralmente inofensivo e qual é o desejo lascivo? E algumas pessoas, então, pensam na intensidade do desejo. Se o desejo for forte, ele é lascivo. Se for uma coisa fraca, assim, momentânea, ele não é lascivo. Ou seja, somente quem escolhe olhar. De tal maneira que eu lembro que eu usei aqui como exemplo uma coisa que se tornou popular, das pessoas dizendo assim: é o segundo olhar que é pecado. Você olhou para a mulher do próximo, mas aí você, quando o segundo olhar, quantas vezes eu, quando era criança, adolescente, ouvi isso: o segundo olhar é pecaminoso. Por que a pessoa diz isso? Porque ela está querendo dizer que o segundo olhar foi intencional. É porque ela é pelagiana. Ela acha que o ato voluntário, o primeiro desejo que supostamente não foi intencional, não era pecado, não estava dentro do que Jesus disse. Mas o segundo, que já houve a intenção, seria pecaminoso. Ou seja, faz uma distinção
pelagiana, quando na verdade não é essa distinção que Jesus está dizendo, está fazendo aqui. Todo o problema surge, eu falei, porque nossa tradução para o português usa a palavra cobiça. E a gente costuma então fazer diferença, desejo, cobiça, concupiscência, mas o termo usado na Bíblia para conotação negativa, luxúria, e para conotação neutra de desejo, é o mesmo, é a mesma palavra no original. Não são palavras diferentes. Na nossa tradução, a gente, para fixar o desejo que se torna pecaminoso, a gente chama ele de concupiscência, um desejo pecaminoso, ou de cobiça, olhar com cobiça. Mas a palavra desejo que está lá é o mesmo. O desejo para uma coisa boa e o desejo para uma coisa... Então é como se a pessoa tivesse escolhido o desejo sexual pela esposa de outro homem fosse pecaminoso, enquanto o desejo sexual não escolhido pela esposa de outro homem não fosse pecaminoso. Ou seja, o que foi pecaminoso não foi sentir desejo pela esposa de outro homem, mas sim a escolha de sentir o desejo. E isso seria a diferença. Mas a diferença na Bíblia está apenas no objeto, porque a palavra no original, epitúmio ou epitúmia, é a mesma palavra. Não é uma palavra específica para um desejo que seja pecaminoso. Então, quando Jesus diz, por exemplo, assim, a gente viu, muitos profetas e justos desejam, epitúmio, a mesma palavra, ver, desejaram ver o que vocês viram. Então, a palavra desejo, ela é totalmente neutra aqui. Por exemplo, Paulo diz assim em 1 Timóteo 3,1, se qualquer homem aspira ao cargo de supervisor, o ministério, ele deseja, epitúmio, uma boa coisa. Então, em ambos os casos, o desejo é bom porque o objeto do desejo é bom. Então, ser bom ou não ser bom, ser um desejo pecaminoso ou não pecaminoso, não tem nada a ver com a intensidade e nem com ser voluntário ou não. É se o objeto do desejo está em contrariedade ao caráter de Deus e à glória de Deus ou não. É isso que faz ele ser pecaminoso. Se eu desejo algo que Deus pode ser glorificado na consumação daquele desejo, então o desejo é bom. Se eu desejo algo que é oposto a isso, o desejo é mau. Aí nós aqui, na nossa língua, chamamos de cobiça. Mas a palavra é a mesma. A palavra desejo é o objeto que faz ser pecado. Não é nem a intensidade, nem a intencionalidade. Não é? Então, nós... vimos como é fácil nós escorregarmos de todas as definições bíblicas, caminhos bíblicos, com fugas que fluem simplesmente do nosso desinteresse, não é? Em realmente levar a sério a palavra de Deus. Então eu quero tratar nesses últimos 30 e poucos minutos da terceira parte, porque essas duas coisas que eu estava falando, eu estava tentando resumir rapidamente o que vimos na semana passada. Então, de que maneira as tentações de Cristo são como a nossa e de que maneira elas não são como a nossa? Porque o que as pessoas dizem para falar paz, para uma pessoa, por exemplo, que tem desejos por alguém do mesmo sexo, o problema é esse: o desejo pecaminoso é pecado. Por quê? Quando eu tenho desejo por alguém do mesmo sexo, eu não posso consumar aquilo para a glória de Deus. Portanto, aquilo é um desejo pecaminoso e é tão pecado quanto a própria consumação. Quando eu cobiço algo de alguém, quando eu sinto raiva de alguém, as ações que podem surgir disso ou não, não vão definir o que é pecado. O problema é que o sentimento que eu senti estão em desacordo com o que Deus decretou. Não importa a intensidade da minha raiva, e não importa também a intencionalidade. Eu determinei, eu escolhi sentir a raiva, não importa. O que eu preciso é de contrição, arrependimento e perdão.
Então, a objeção comum ao argumento claro das Escrituras, e claro entre os grandes teólogos da história, como a gente viu Agostinho, Calvino, enfim, a claro ensino bíblico e a clara heresia pelagiana da natureza humana, a objeção comum é que as pessoas dizem assim: olha, mas você está confundindo tentação com um desejo pecaminoso. Não, a gente não está. E a objeção mais ou menos assim: a Bíblia ensina que não é pecado ser tentado, mas o que você está dizendo é que desejos pecaminosos são pecado. Então, você está dizendo que ser tentado é pecado, e Jesus foi tentado. Então, não é tentar, ser tentado não é pecado. Você vê, as pessoas estão jogando a verdade contra a verdade. E é óbvio que Jesus não foi tentado assim. Não é? É óbvio que existe uma tentação sem pecado. E é óbvio que Jesus foi tentado sem pecado. Mas é óbvio que existe grande parte das tentações que são pecaminosas, que é o que Tiago está tratando, que é o que a Bíblia chama de o pecado que habita em nós, a fonte de todo o pecado. E é sobre isso que nós queremos falar nesse pouco tempo que temos. A Bíblia claramente diz que Jesus foi tentado, mas nunca sem pecado. Não é? A Bíblia sempre fala isso junto. Por exemplo, em Mateus 4, de 1 a 11, em Hebreus 4, 15. Portanto, a menos que você queira sugerir que Jesus é um pecador, nós devemos afirmar que nem toda tentação é pecado. Mas ao dizer isso, nós devemos ter cuidado de definir o que nós queremos dizer com tentação. Claramente, não é? Precisamente o que a nossa tentação tem em comum com a de Cristo e o que ela não tem em comum com a dele. E demasiadas vezes nós somos totalmente culpados de projetar nossas experiências pecaminosas até Cristo. Na verdade, as pessoas fazem isso até com Deus. Não estou falando nem do Deus encarnado. As pessoas, por exemplo, elas têm dificuldade com a ira de Deus porque a ira do homem é cheia de pecado. Capricho, egoísmo. Então, se Deus tem ira, a pessoa diz, tem capricho, porque essa pessoa pega o seu caráter pecaminoso e põe em Deus. E isso é diabólico. Então, nós devemos tornar nossa experiência pecaminosa de tentação, não devemos tornar nossa experiência pecaminosa de tentação e colocar em Cristo. O que nós temos que fazer é fazer da experiência de Cristo, de tentação sem pecado, para medir a nossa e dizer em que ela é igual, quando ela é igual, quando a minha tentação é pecaminosa, quanto ela não é. Então, pelo contrário, a experiência sem pecado de tentação de Jesus é que deve ser a medida da nossa. A nossa experiência de tentação pecaminosa não pode ser a medida da tentação de Cristo. Ou seja, a tentação sem pecado dele é que deve mostrar se a nossa tentação é pecaminosa ou não é pecaminosa. E há semelhanças e há diferenças entre a experiência de tentação de Jesus e a nossa. Jesus foi tentado, não é? Na forma que nós somos, ou de todas as formas. Nós vamos ver o que isso significa, mas a experiência de tentação dele não era idêntica à nossa, não é? Esse é o mínimo, não é, de qualquer pessoa que tem um coração realmente focado na palavra de Deus, terá temor de dizer. Então, a impecabilidade de Cristo, e isso é antecipado mesmo no texto que está falando a respeito do assunto. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se simpatizar com as nossas fraquezas, mas alguém que tem sido tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Não é? Então, há pelo menos duas observações importantes a fazer sobre o texto para os nossos propósitos. O termo aqui, peirazo, é o mesmo termo para provação e tentação. Não é? Na verdade, não existem duas palavras diferentes quando você está sendo provado e quando você está tentado. As mesmas coisas podem ser tentação e provação. Então, em geral, o verbo peirazo significa colocar alguém à prova. Não é? Prova ou tentação. A única vez que Hebreus, de novo, usa o termo peirazo em conexão com Jesus é em Hebreus 2,18. Que ele diz assim: pois desde que ele mesmo foi peirastes, que é provado ou tentado, naquilo que ele sofreu, ou seja, no sofrimento, ele pode vir em auxílio daqueles
que são provados ou tentados assim. Peirazomenós é a segunda palavra que ele usa em relação a nós. Então, as duas vezes está apontando a respeito do sofrimento de Cristo, incluindo a cruz, como isso foi uma prova para ele. Então, assim, Jesus foi tentado como nós, no sentido de que ele na plenitude de ser um ser humano, não é? Em todas as coisas e de todas as formas. Não significa que ele enfrentou todas as provações individuais, ou porque isso seria ridículo, não é? Nós estamos falando daquele que não conheceu o pecado, não era um 100% homem, mas não caído. Nem nós que somos caídos sofremos todas as tentações de todas as outras pessoas. Alguém, por exemplo, no nosso assunto, como exemplo, a gente falou sobre pessoas que sentem atrações por alguém do mesmo sexo, e a grande parte de nós pode dizer, eu nunca senti. Não é? A ideia de que todos os seres humanos sofrem todas as tentações não faz sentido nenhum, não é? Porque certamente alguns seres humanos são levados para lá, outro para cá, por desejos diferentes, mas todos eles pecaminosos porque nascem da natureza pecaminosa do homem, mas diferentes. O homem ali é um pedófilo, ele sente uma atração lá, e um tipo de atração que grande parte de nós nunca sentiu. Não é? Então, tal interpretação, óbvio, seria absurda. Isso significa simplesmente que Jesus experimentou a prova final, e cada provação na semelhança, ou seja, como um homem completo, como nós somos homens. Significa que Jesus experimentou os seus sofrimentos enquanto estava sujeito a todas as fragilidades e fraquezas da vida encarnada. E é por isso que há uma versão inglesa que diz assim: aquele que, por sua semelhança conosco, foi provado, ou testado, ou tentado, de todas as maneiras, mas sem pecado. Em segundo lugar, a principal coisa que a gente tem que notar sobre o sofrimento e a provação, a tentação de Jesus, é que ela é sempre sem pecado. Não havia nenhum aspecto da tentação de Jesus que envolvesse pecado em qualquer parte. Como nós vimos Tiago falando, e vimos Paulo em Romanos 7, e Jesus falando em Mateus 5, o pecado nasce no coração do homem. Não é? E Jesus nunca teve um desejo que o predispusesse a pecar, porque esses desejos são pecado. Então, suas respostas à prova externa, ou à tentação externa, vinda de fora, como o sofrimento, nunca resultou em um pensamento ou uma atração maligna, ou seja, uma atração pelo pecado, ou um desejo mau. Paulo diz que nós temos que nos arrepender e mortificar o desejo mau, enfim. Então, ele nunca teve, ele nunca se engajou em qualquer resposta pecaminosa ao sofrimento e às provações que ele enfrentou. Isso nunca despertou dentro dele um desejo, uma inclinação, ou qualquer coisa que fosse pecaminosa. Então, de cima a baixo, completamente, ele era perfeito, inocente. Diante de qualquer tentação, ele sempre foi sem pecado, sempre perfeitamente puro. Isso significa que a experiência de tentação de Jesus nunca foi internalizada em qualquer disposição para o mal. Nunca. Sempre as provações de Jesus, ou a tentação, nunca foram direcionadas para algo que o Pai havia proibido, ou que Deus odeie, porque Ele mesmo, Jesus, é 100% homem e 100% Deus. Ele é o homem perfeito, sem pecado. Então a impecabilidade de Jesus significa não apenas que Ele nunca pecou, mas que lhe era impossível pecar. Você vê que quando Tiago começa a falar sobre a tentação, ele diz assim: porque Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado pelo mal. Porque você só pode ser tentado por algo externo por causa do pecado interno, da corrupção interna que te liga o teu coração ao mal fora de você. Deus sequer pode ser tentado pelo mal
nessa descrição da tentação no homem caído. E assim, então, nós concordamos com Agostinho, que quando fala sobre esse assunto, diz: Deus não permita que nós digamos que Ele é capaz de pecar, porque isso é negar tudo que Ele é. Então, essa é a nossa experiência de tentação, nunca foi a de Cristo. Nós experimentamos um nível de internalização que a impecabilidade de Jesus nunca permitiu. Ele enfrentou o mesmo de pressões externas. O sofrimento não traz várias coisas que desperta o pecado em nós. Fuga, Pedro, por exemplo, ele não mentiu, ele não pecou de várias formas, com a ameaça, com o medo. Não estava nem sofrendo ainda a coisa, mas só a reação, então. Ele enfrentou todos esses tipos de pressões externas do pecado e provações ou tentações, como ir para a cruz, como tomar do cálice. Mas essas pressões nunca tiveram uma aterrissagem no coração de Jesus. E em face dos ataques satânicos ou do mundo, ele sempre desejou a vontade do Pai, sempre, em pensamentos, sentimentos, desejos. As palavras sem pecado foi provado, tentado sem pecado, indica exatamente isso. Quando Jesus enfrentou provações, como nós, sua experiência dessas provações ou tentações foi muito diferente da nossa, na medida que a sua sempre foi sem pecado, sempre. A impecabilidade de Jesus, a esse respeito, provocou algumas pessoas a se perguntarem se a experiência dele de tentação foi intensa externamente, mas não havia concupiscência nele. E nós somos atraídos e engodados, somos tentados daquela forma que Tiago está dizendo, ou Paulo, ou Jesus, pela nossa própria concupiscência, pela nossa natureza caída, pelo pecado que habita em nós. Então, a provação é uma experiência de prova ou teste, que geralmente inclui sofrimento ou sensação de privação que deseja ser satisfeita. Então a tentação consiste em uma sedução para aliviar o sofrimento ou uma privação através de algo que não glorifique Deus, ou seja, através do pecado. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ambos os elementos estavam presentes. A fome de Jesus era uma provação, sentir fome física. Não é? Satanás ofereceu pão a fim de induzir Jesus a aliviar a condição da fome por meios pecaminosos. Então, embora a provação e a sedução possam ser distinguidas conceitualmente por nós, na nossa experiência como homens caídos, quase sempre elas não conseguem ser separadas. Não é? Às vezes a provação é uma tentação para pecar. Às vezes a provação leva à tentação de pecar. Mas em ambos os casos ela sempre envolve esses elementos. Então, uma marca distintiva da experiência de Jesus, da tentação de Jesus, é que a atração pelo pecado nunca surgiu na sua natureza. Nunca. Ele nunca desejou o mal. Ele nunca sentiu uma atração por algo que não glorificasse a Deus. Uma atração por algo que não fosse santo. Nunca. Ele era sem pecado, ele não tinha uma natureza pecaminosa. Não havia nada em sua natureza, sem pecado, que pudesse produzir um desejo mau, sob qualquer provação externa, sob qualquer circunstância, sofrimento, fome, qualquer coisa. Jesus poderia experimentar provações da mesma maneira que pecadores, ou seja, ele sentia fome, não é? Ou, como chicoteavam ele sentia dor, mas ele nunca experimentou a tentação do mal emergir da sua natureza por causa dessas coisas. Então, os pecadores, no entanto, muitas das vezes experimentam a tentação para o mal que se origina em sua própria natureza pecaminosa. E, na maioria das vezes, essa é a tentação preponderante. Então, Tiago diz que ninguém diga quando for tentado, quando tiver desejos maus, que estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, porque
tentar alguém seria o desejo de fazer algo para que alguém fizesse algo mal. E isso é um desejo mau, né? Mas cada um é tentado quando é levado e atraído por seu próprio desejo. Como eu disse, às vezes é cobiça, concupiscência, mas na verdade a palavra desejo aqui é uma palavra só. Epitúmias é o que ele usa. O que faz um desejo ser mal ou não é o objeto, não é se ele é voluntário, não é ser forte, não é ser fraco, é o objeto. Desejar algo contrário à lei de Deus ou ao caráter de Deus é pecado. Então nós chamamos isso de concupiscência, de cobiça, mas a palavra original é a mesma. Quando é levado, é atraído pelo seu próprio desejo. Então, quando o desejo concebe, como uma mulher fica grávida, não é? Dá origem ao pecado. Quando a mulher fica grávida, dá origem ao bebê. Mas se ele vai nascer ou não sabe, ela pode abortar, espontaneamente ou não. Mas uma mulher que abortou, você dizer, ela nunca teve um bebê, é ridículo. O desejo, quando você é atraído, concebeu. Se vai nascer no mundo, vai virar um ato, não vai virar um ato, é uma outra história, mas o bebê já está lá, o pecado já está. Então a tentação em cada um é tentado pela sua própria natureza pecaminosa e caída. É óbvio que Pelágio tinha dificuldade com isso, porque dizia que o homem não tinha uma natureza caída. É óbvio que a Igreja Católica segue sendo semi-pelagiana isso. Incrível hoje alguém falar que esse desejo pecaminoso não é pecado, contanto que não seja voluntário, porque ele está sempre pelagiano, e ele diz que é reformado. Então, literalmente, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, quando ele é levado e atraído por esse desejo em direção àquilo que não glorifica a Deus. Então, nesse contexto, o desejo não é uma questão de indiferença moral, não existe indiferença moral. A palavra traduzida por desejo, ou por luxúria, ou por concupiscência, é a mesma. Epitúmia, é a mesma que desejar o ministério, é a mesma que desejar ver Jesus, é a mesma palavra, mas desejar ver Jesus é bom, desejar algo que Deus proibiu é mal, a palavra é a mesma, ela vira cobiça e vira, na nossa língua, luxúria, porque foi desejado algo que Deus proibiu. É por isso que quando as pessoas querem falar assim, mas e quando há uma atração heterossexual de um homem para uma mulher por um homem, não é a mesma coisa? Se alguém sente atração, um homem para uma mulher por um homem, mas se ele não levar essa atração a cabo de uma maneira pecaminosa, isso não é pecado. Então, não é. Porque aquela atração pode ser consumada para a glória de Deus, é algo que Deus estabeleceu para o homem. Portanto, aquele desejo não é pecaminoso, mas ele pode se tornar pecaminoso. Por exemplo, se o desejo de alguém solteiro por outra pessoa solteira se tornar fantasias sexuais, isso é pecado, quer ele se torne ato ou não. Mas desejar a mulher do próximo é pecado, porque o próprio desejo é proibido, é uma cobiça, é pecaminoso. Desejar sexualmente, romanticamente, alguém do mesmo sexo, é pecado, porque não pode ser consumado para a glória de Deus. Portanto, o desejo mau é tão pecaminoso quanto o ato mau. Por isso, está dizendo desejar a mulher do próximo. Você não percebeu que o 7º mandamento, o 10º mandamento está incluindo ele. Assim, o desejo não é neutro, em nenhum lugar. Aqui, é o desejo que atrai, é o desejo que alicia. Em suma, é um desejo direcionado para o mal, direcionado para a desonra de Deus, direcionado para não glorificar a Deus. Quando esse desejo ilícito concebe, inevitavelmente concebeu. Quando uma criança é concebida, ela já está lá, ela vai nascer daqui a 9 meses, mas ela já está lá. Então o texto diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, mas que os pecadores, obviamente, são. Você é tentado pelo mal. E de que maneira nós somos tentados pelo mal, que Deus não é tentado pelo mal? O verso 14 dá a resposta. Não é? Nós enfrentamos tentação quando elas surgem no nosso próprio desejo.
ou epitúmia. Em contraste, Jesus nunca sofreu tentação decorrente do seu próprio desejo. Nunca houve um desejo mau em Cristo. Ele nunca foi tentado da forma que alguém caído é tentado, da forma que Tiago está descrevendo a tentação. Essa é uma tentação somente de seres caídos, porque eles são tentados pela maldade do seu coração, pela sua escuridão, porque eles são pecadores por natureza. Então, Jesus, como Deus, ele não podia e não pode ser tentado pelo mal dessa maneira. Seu coração nunca, em algum grau, se fixou no mal e desejou o mal como algo prazeroso. Ele sempre sentiu o que Deus sente pelo mal, a repulsa final, a ira final, não é? Então a tentação não tinha aterrissagem no coração de Jesus, mas também ela não tinha no coração de Jesus uma plataforma de lançamento, como tem no coração humano. As tentações externas, elas não conseguem aterrissar no nosso coração, mas grande parte das tentações, elas decolam dos nossos corações. Então, o mesmo acontece com os pecadores, que muitas das vezes são levados pelos seus próprios desejos, como o Tiago está descrevendo aqui. E seus corações são uma pista de pouso para tentações externas. Então, por um lado, há a tentação que nos vem do exterior. As tentações de Jesus no deserto eram desse tipo. A tentação veio de Satanás, não da natureza de Jesus. Você vê, Satanás veio tentá-lo, ele está com fome. Nenhuma tentação jamais surgiu do interior de Cristo, e nenhuma tentação de Satanás, ou do mundo, ou qualquer coisa que as pessoas possam fazer, conseguiu uma pista de pouso no coração dele. Então, grande parte das nossas tentações partem da nossa concupiscência, e esses desejos pecaminosos são pecado, e aquelas tentações externas encontram uma pista de pouso em nós. Nenhuma das duas coisas era possível em Cristo. Nesse caso, a tentação ao pecado vem dos nossos próprios desejos. Então, John Owen, explicando isso, e ninguém escreveu sobre tentação mais profundamente do que John Owen, ele diz assim: agora, quando tal tentação vem de fora, como as de Cristo, é para a alma uma coisa indiferente, nem boa, nem má, a menos que seja, que encontre um lugar interno, mas a própria proposta de dentro, ou seja, as tentações que surgem da nossa natureza, do nosso coração, do nosso desejo, como diz Tiago, sendo o próprio ato da alma, é o seu pecado mortal. A tentação não é pecaminosa quando vem de fora de nós. Na tentação do deserto, a sedução ao pecado veio de Satanás, não de Cristo. E é por isso que Jesus foi capaz de ser tentado e nunca ter pecado, porque nenhuma tentação nasceu no seu coração, ou no seu interior, ou encontrou uma pista ou um lugar de acolhimento em seu interior. O interior de Jesus sempre foi totalmente santo e odiava perfeitamente o pecado. É o que diz John Owen a respeito de Hebreus 14:15. Mas quando a tentação ao pecado emerge da nossa própria natureza pecaminosa, isso é um assunto completamente diferente. Nesse caso, a própria tentação é pecaminosa e a tentação é o nosso pecado. Essa é uma experiência única dos pecadores e Jesus nunca experimentou essa tentação. Você vê pessoas manipulando, manuseando a Bíblia de maneira irresponsável. Na internet você vê isso. Então quer dizer que ser tentado é pecado? Jesus foi tentado, se sentir atração aqui foi pecado, então essas pessoas estão sendo inconsequentes. A outra maneira pela qual nossa tentação difere da de Jesus é que quando um pecador cede à tentação, a transgressão cria outras tentações pecaminosas em nós. Por exemplo, porque às vezes a gente cede ao pecado da cobiça. Não é? Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, que já é o pecado, a ficar com raiva de quem está impedindo de nós termos o que queremos. Você vê, um pecado gera outro pecado, que gera outro pecado. Assim, nosso coração é uma fábrica de pecados. Nós cobiçamos uma coisa, pecado.
Aí alguém vai e, de certa forma, é um impedimento para nós ocuparmos aquele lugar, ou para termos aquela coisa. Aí nós sentimos raiva daquela pessoa. Outro pecado. Você vê, uma tentação, um pecado vira tentação, que vira outro pecado, que vira outro pecado, que vira outro pecado. Uma fábrica de pecados. Então a tentação já é pecaminosa e está proporcionando ocasião para mais pecado, e para mais pecado, e para mais pecado. Então o nosso pecado, ele se transforma numa bola de neve, não é? E um pecado se torna a tentação para outro pecado, e aquele pecado se torna a tentação para outro pecado, e aquele pecado se torna a tentação para outro pecado. É isso que é escravidão. Escravidão humana. É disso que Agostinho disse: apesar de nós sermos ainda seres caídos, o pecado não tem mais domínio assim sobre nós. Ou seja, aquela coisa contínua, isso é tratado poderosamente, milagrosamente. Nós fomos regenerados e isso vai sendo tratado, não tem mais domínio sobre nós, mas cada vez que nós pecamos, foi isso ainda que agiu. É isso que o Tiago está dizendo. Nós fomos atraídos pela nossa própria concupiscência. Ainda é verdade, ainda tem que haver o quê? Arrependimento, pelo desejo pecaminoso, por desejo de qualquer coisa que não pode ser concretizada para a glória de Deus. É isso que torna epitúmia, que é a mesma palavra aqui na nossa tradução, em cobiça, em concupiscência. Então, porque Jesus nunca pecou, ele nunca experimentou também esse efeito bola de neve do pecado. Aquele que cede à tentação logo aprende que o pecado nunca satisfaz um desejo pecaminoso. E é por isso que ele nos leva a outro, e a outro, e a outro, desperta mais e mais a nossa própria concupiscência, a concupiscência dos nossos corações, de tal maneira que Jesus diz: é do coração do homem que fluem todos os pecados. Jesus então enfrentou tentação sempre externa, e nunca nenhuma dessas tentações despertou nele qualquer desejo, qualquer sentimento pecaminoso. Ele respondeu a cada tentação externa, e foi só essas que ele experimentou, com um desejo de glorificar o Pai naquela situação, sem pecado. Os pecadores podem experimentar provações assim, mas a maior parte delas não é assim. Você vê, há um tipo de tentação que nós experimentamos, que é igual a de Cristo, mas Jesus nunca experimentou o tipo de tentação que nós experimentamos. Por exemplo, se uma mulher se veste, uma prostituta quer me atrair sexualmente, ela põe lá uma roupa, faz uma coisa, isso vem totalmente de fora, aquilo pode não ter nenhuma resposta minha. Isso não é pecado, não é uma tentação pecaminosa, é algo externo. Mas a tentação que surge no meu coração, o desejo, a atração, o anseio, como nós vimos, voluntário, não voluntário, não falando que fez o homem é pecador por natureza, é pecaminoso, tanto quanto os atos que ele produz. Então você vê, quando a pessoa diz assim: se Jesus foi tentado, então eu posso ser tentado, ele não entende nada sobre tentação, ele nunca levou isso a sério, ele só está arrumando uma história para encobrir o seu pecado. Se ele tivesse lido a Bíblia com seriedade, ele teria visto o absurdo ao falar que Jesus foi tentado como eu, no sentido de eu ser tentado pelas minhas próprias concupiscências, desejos caídos e desejos que anseiam satisfazer-se, desonrando Deus, porque ele está negando tudo o que a Bíblia diz sobre Cristo, além de negar tudo o que a Bíblia diz sobre o ser humano caído. Então você vê, as pessoas usam essas palavras muito facilmente, como quando em outro assunto as pessoas usavam Romanos 8 dizendo: nada nos separará do amor de Cristo, nada, o adultério não separa, o segredo não separa. Não é sobre isso que a Bíblia está dizendo. Essas pessoas, elas estão brincando com a palavra de Deus, sabe, só para pecarem, porque elas são, como eu disse no início, homens psicológicos, elas querem se sentir bem em seus pecados, na sua escuridão. Elas não querem saber que um desejo, mesmo que desde que eu sou criança esse desejo está lá, ele vem sem a minha, ele estava lá, é assim, o homem ama as trevas assim, o homem... Isso tem que ser visto, sentido como nós sabemos que é, como um pecaminoso, confessado, mortificado, e certamente vai ser
conduzido pelo Espírito Santo em santificação, e isso vai ser mortificado, nós vamos crescendo e nos parecendo cada vez mais com Cristo, até um dia sermos glorificados e não haver nenhum pecado que resida em nós. Então, uma distinção crucial entre a nossa experiência e a experiência de Jesus é que muitas das vezes nós enfrentamos a tentação que surge do nosso próprio desejo caído, e quase todas as nossas tentações surgem de nós mesmos, porque uma tentação que viesse só de fora e não tivesse nenhuma relação com os desejos caídos em nós, nunca se transformaria em pecado. É por isso que Jesus diz que do coração do homem procedem todos os pecados, os adultérios, os homicídios, tudo ele diz, porque sempre tem que vir do coração. Então cada tentação pecaminosa que surge dentro de nós é pecado. Então, as pessoas, para se conectarem com a Escritura, com a cultura, elas usam de maneira superficial, desprezível, a palavra de Deus. Você diz, olha, mas não há uma fuga. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que Deus sempre provê um caminho de escape quando nós somos tentados. Ou seja, porque nossa experiência de tentação pode ter aspectos externos, como só o de Jesus, ou internos. Quando eles são internos, eles são pecados, desejos, atrações. Quando eles são puramente externos, como eu estava dizendo, lá está uma mulher, uma prostituta, ou não, mas que queria me seduzir, então é só externo. Essa é uma tentação da qual eu não tenho que me arrepender, é algo externo, contanto que ela não tenha nenhuma ligação com o meu interior, desejos, enfim, nada que encontre uma pista de pouso no meu coração, senão vai ter que haver arrependimento, mesmo só por sentimentos. Então Jesus enfrentou provas, tentações externas, exatamente como nós. Satanás colocou diante de Jesus as tentações, mas as tentações nunca emergiram de Cristo, nunca emergiu de uma natureza pecaminosa que ele não tinha, não é? Nem ele nunca experimentou a bola de neve do pecado como nós experimentamos. Satanás nunca colocou um dedo sobre a determinação de Jesus de em cada instante fazer a vontade do Pai, e todos os seus sentimentos, desejos estavam em consonância com aquilo que o Pai é, porque ele é a expressão exata do que o Pai é. Então, biblicamente falando, esse é o espaço moral entre a tentação e o pecado. Só tentações externas, que não nascem dentro de nós, ou da nossa cobiça, como o Tiago está dizendo, da nossa concupiscência, não são pecado. Para essas, Deus dá um escape. Para tentações que nascem dentro de nós, o que é necessário é arrependimento, é confissão, é mortificação. Dizer para pessoas assim, que têm um desejo pecaminoso, que aquele desejo pecaminoso não é pecado, é diabólico, porque está ensinando o oposto da Bíblia, e para ensinar isso, pior, diz que isso é uma tentação, como Jesus foi tentado, mas ele nunca foi tentado assim, porque essa tentação é pecaminosa, nascem da natureza caída que Jesus nunca teve. Enquanto a tentação não emergir do próprio desejo pecaminoso, não é pecaminosa. Então, por isso que Tiago diz, quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, porque cada um é tentado pela sua própria concupiscência, cobiça, desejo, na verdade a mesma palavra, epitúmia, sendo por esta arrastado e seduzido por quem? Sobre esse texto, Agostinho disse, não é uma coisa alienígena, nós estamos sendo arrastados por nós mesmos, pelo nosso desejo mal, pela nossa concupiscência, nós somos culpados pelo desejo, como somos culpados por não amarmos a Deus, por amarmos as trevas, enfim. Então esse desejo, que como é por algo mal, se torna mal, o que faz um desejo ser pecaminoso não é se ele é voluntário, não é se ele é intenso, é se ele não está de acordo com a glória de Deus. Então considere esse padrão se desenrola em nossa própria experiência de tentação. Quando nós somos tentados para algo totalmente externo e aquilo não encontra nenhum eco em nosso coração, essa é a tentação, não surgiu da nossa concupiscência, essa é a tentação da qual nós temos um escape
Deus nos dá e não é pecado. Qualquer tentação que surge, um desejo, uma atração, qualquer coisa que surge em nós, em nossa natureza, é pecado. É uma tentação pecaminosa. Jesus nunca experimentou uma tentação, porque da natureza dele só fluía o que ele é, a imagem perfeita do Pai. Então você vê, você pode perverter a verdade linda sobre Deus e perverter a verdade feia sobre o homem para tentar se conectar com a cultura, e é o que tem sido feito. Então pecadores saltam sobre esse espaço moral, que é o único espaço moral que existe uma tentação que não é pecado, é quando ele é totalmente externa. Satanás, o homem, o mundo, alguém me dá um tapa, isso é uma tentação externa, não é? Mas o sentimento que eu sinto por causa daquilo, aí já não é mais externo, aí é pecado. O sentimento é pecado. Você vê, aquela tentação, ganhar um tapa, é uma tentação a tentar responder ou sentir não em conformidade com o caráter de Deus. Jesus recebeu um tapa, mas ele nunca teve um sentimento que estivesse em desacordo com a santidade perfeita. Então, a tentação externa do tapa, eu tenho e Jesus teve. A tentação interna, ele nunca teve. Tem esse aspecto da impecabilidade de Jesus, deveria evocar a adoração quando realmente pensamos nela. É só por isso que ele pode ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Então Jesus, ele era capaz, acabou o tempo, né? Ele era capaz, por exemplo, de sentar com a mulher no poço, por exemplo, em João 14, de 1 a 42, sem o tumulto de desejos desordenados dentro dele. Quando os discípulos perguntaram se Jesus estava com fome, ele disse: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Nenhum desejo físico superou o seu desejo de glorificar o Pai em tudo. A fome não fez isso. Ele apenas viu aquela mulher e ministrou a ela sem nenhuma luta pecaminosa em seu interior, em seus desejos, ou qualquer coisa desse tipo. Talvez ela fosse linda, ela já tinha tido uma vida sexualmente ativa com 5 homens. Então ela esteve disponível sexualmente para 5 homens diferentes, e ela estava sozinha com ela. Mas não havia lugar para a tentação pousar no coração de Jesus. Ele era perfeito. Ele sempre, os seus atos e seu coração estavam em sincronia perfeita com a glória de Deus. É por isso que é muito perigoso quando as pessoas dizem assim: Jesus sentava com os pecadores. É melhor o cara ser sábio, como o Salmo diz, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque Jesus não podia ser tentado pelo mal. Quando você acha que você pode se colocar nas mesmas situações que Jesus e se sair como ele se saiu, você está sendo tolo. Você está andando em lugares escorregadios, não é? Jesus sentou com pecadores, sentou, mas ele nunca pecou com eles. Você pode dizer o mesmo? Você pode dizer? Você não pode. Jesus nunca pecou, nunca sentiu desejo pelo mal, atração pelo mal. Ele sequer tinha concupiscência. Nós erramos quando nós projetamos nossa própria experiência pecaminosa de tentação e tentamos colocar em Cristo. Nós temos que pegar a experiência dele, da tentação externa, e aí julgar se a nossa tentação é pecaminosa ou não é, e nunca fazer o oposto, porque Jesus, por não ter natureza pecaminosa, nunca experimentou o tipo de tentação pecaminosa que nós experimentamos. E dizer tentação não é pecado é dizer uma grande bobagem, porque que tentação não é pecaminosa? A tentação que nasce na nossa natureza caída é totalmente pecaminosa. A tentação que vem totalmente de fora e não encontra nenhum lugar em nossos corações, nenhuma pista de pouso, e nem partiu e decolou dos nossos corações, não é pecaminosa. Mas esse é o único espaço moral para haver tentação sem pecado, e ela é uma experiência ínfima na vida do ser humano, mas ela foi toda a experiência que Jesus teve. Nunca houve uma tentação interna em Cristo. Todas as tentações internas são pecaminosas. Todos os desejos por qualquer coisa que não honra a Deus são pecaminosos. E eles, os nossos desejos, a nossa cobiça
é que nos leva a todo tipo de pecados, porque Ele mesmo é o pecado que habita em nós. Então, a natureza da tentação é algo que nós devemos compreender. Isso quer dizer que a pessoa não tem esperança? Não, quer dizer que quando nós pecamos, nós temos que saber o que é pecado. Nós temos que nos arrepender, mortificar e acreditar que os meios de graça vão nos levar de um grau de glória para outro grau de glória na semelhança com Cristo. E se alguém falar, não, de uma maneira contínua, eu sou escravo do pecado, a pessoa está dizendo, olha, eu não sou filho de Deus, porque a Bíblia diz que isso é impossível. O pecado é uma realidade em nossas vidas, mas ele não tem domínio sobre nós. E se ele reina em nós, se ele nos domina, se ele é tudo, de tal maneira que ele nos define, então, não posso dizer que tudo se tornou novo, que eu sou uma nova criatura. Então, quando as minhas experiências, as minhas tentações são pecaminosas, o que eu tenho que fazer é verdadeiro arrependimento, confissão. Aquela é a minha culpa, a minha responsabilidade, e por isso eu sou culpado diante de Deus, porque eu sou pecador por ato e por natureza. E o que nasce naturalmente da minha natureza não deixa de ser pecado, porque nasceu naturalmente. E a natureza de Jesus nunca brotou nada que fosse mal, ou nunca teve nada nela que pudesse ser conectado o mal externo das tentações ou provações com o interior dele. Portanto, é possível e é verdade que nós podemos ser tentados dessa forma, só externamente. Satanás, as pessoas, as coisas que acontecem, alguém está me ameaçando me matar, se eu pregar o evangelho, como Pedro foi ameaçado. Então, são tentações que vêm de fora, mas quando Pedro pecou, ele pecou porque ele foi tentado pelos seus próprios desejos de preservação. Ele amou mais a sua preservação do que a glória de Deus. Ele amou mais ser preservado do sofrimento do que manifestar a beleza de Deus. Jesus nunca sentiu nenhum anseio, desejo ou atração por nada que não fosse simplesmente em tudo glorificar o Pai. Portanto, em grande parte, as nossas experiências de tentação são totalmente diferentes da de Cristo, são pecaminosas e exigem arrependimento, mortificação e os meios de graça para nos conduzir de um grau de glória para outro grau de glória na imagem de Cristo, ou seja, cada vez mais parecido com eles, cada vez mais capazes soberanamente a mortificarmos qualquer pecado e vivermos para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, nós ainda temos algumas coisas a falar a respeito disso. Nosso tempo acabou. Deus me amou, me escolheu, sim, em Jesus, me conheceu, me deu seu Espírito, me fez desfrutar Jesus. Não sei como expressar um tão grande amor por Deus. Aqui eu sim vou viver. Só Deus a mim vai satisfazer. Oh, viver aqui vou só por Jesus, só por Jesus. Sentir